Olá, Desperto! Meu nome é Camila Conce com SC até o I. Vamos falar hoje das crenças condicionantes, zona de conforto e autossabotagem. Aqui no nosso movimento sistemático, nossa cultura, desde quando viemos para cá, fomos enraigados em vários valores introjetados. Que são valores introjetados? Sem permissão nossa. Vários valores. E que a gente confunde achando que é nosso, mas foram impostos por nós. E a gente não consegue mais dissociar isso e não percebe mais que a gente não é eles. Porque a gente está lotados de crenças condicionantes. A gente tem crença condicionante como uma que é bem comum, é que a gente tem que crescer, estudar, casar, ter uma casa, engravidar, né? Ou ter filhos, quem não é mulher, ter filhos, ter netos e passar essa continuidade, né? Essa programação de continuidade. Crenças condicionantes estão ligadas com programações que colocam ideias na gente, ideias que a gente compra essa ideia sem questionamento, porque o nosso sistema é para a gente não questionar. Tanto que tem uma das pessoas que pedia muito quando estava vivo, né, para a gente questionar. Era conhecido até como questione. Krishnamurti. Ele sempre falava para a gente questionar, um dos pontos que ele falava. Por quê? Porque a gente introjeta esses valores da Matrix, vive eles ou sobrevive com eles, achando que é nosso, e a gente não percebe, se a gente não sente um vazio interno, que esses movimentos não são nossos, que esse negócio de senso comum, de crenças condicionantes coletivo, te perde a individualidade, te perde a conexão do seu ser. E você esquece quem é você. Então são tantas essas crenças condicionantes, como outras que a gente pode apontar aí. Eu tenho que ganhar dinheiro para ser alguém. Isso é uma crença condicionante, que a maioria das pessoas caem nisso. Na realidade, a gente sempre é a gente quando a gente está na essência. Independente de quantidade de se vai ganhar dinheiro ou não. Mas quando você está realmente na sua essência e indo ao encontro da sua essência, o que mais importa é uma consequência você estar ganhando dinheiro. Porque você vai fazer o que é natural da sua essência. E esse movimento natural da sua essência faz com que conduza ao fluxo da vida e conduza a naturalidade do dinheiro vir de forma atrativa e de forma da medida que deve ser vinda para você. Só que para isso você também tem que estar aberto numa crença que muitos falam também. Você começa a se autoconhecer e você tem que ser pobre. Espiritualista tem que ser pobre. Isso é uma crença condicionante. Espiritualista não precisa ser pobre. Na realidade, o dinheiro, como ele é também visto como energia, que tudo no universo é energia, consciência e amor incondicional, automaticamente o dinheiro é neutro. Só que a gente faz valoração dele de uma forma equivocada ou de uma forma do que é na origem do ser. Uma pessoa que tem dinheiro, que ela está fluindo com a essência, ela vai utilizar o dinheiro da forma mais adequada possível. Ela vai utilizar o dinheiro para fluir na essência dela e na essência dos outros, de forma verdadeira, de forma com que faça, que quebre padrões de crenças. Essas crenças, elas são rótulos que a gente tem, padrões, nomes que são colocados a todo momento na gente, que a gente entra numa zona de julgamento. E esses julgamentos a gente perde o que é o real, a gente tira a possibilidade de abrir o caminho, como se fosse abrir assim, por dentro da gente ou por dentro do outro e ver realmente o que é para ser visto e se conectar da forma que deve ser conectada com o outro. E aí o que a gente faz? A gente faz um trabalho de desconstruções dessas crenças condicionantes quando a gente começa a viver e agir no agora, a gente começa a se soltar dessas coisas, dessas amarras, desses conceitos que não são nossos, e começar a entrar nos conceitos da nossa essência, nos conceitos reais que estão linkados às leis universais, conceitos que têm como base o amor incondicional como pilar de diretriz no nosso movimento. E aí a gente vai perceber que não importa se eu tenha uma envoltura X externa,
mas não importa o que o meu ser está proporcionando para mim e para o outro. A gente entra em outros valores tirando essas crenças condicionantes. A zona de conforto é uma outra movimentação que a gente fala que está no ofurô. No ofurô quentinho, né? Que muitas vezes bem desagradável, mas essa zona de comodidade a gente permanece ali porque a gente não dá um passo para o desconhecido, porque a gente compra a ideia que é uma crença condicionante de que o desconhecido é do ego, que na realidade que o desconhecido é da essência, na realidade ele é o desconhecido do ego. E a essência sempre conhece o que é desconhecido. Só que o ego, como ele não conhece o desconhecido, ele coloca isso pra gente como se fosse verdade. E a gente compra essa ideia e fica na movimentação nessa zona de comodidade. E para complementar isso, eu faço uma autossabotagem para rechear essa receita. A autossabotagem é, eu não vou para um exemplo que a gente colocou do desconhecido, eu não vou para o desconhecido, por quê? Porque o desconhecido é estranho, eu posso me perder nele. Na realidade, não percebe que a gente já está perdido quando a gente está no ego, que a movimentação que a gente faz em regra é no ego. Então a gente já está perdido nele e já está viciado nele. Então tente você sair das suas crenças limitantes, que são as crenças condicionantes, autossabotagens e zona de comodidade, para perceber quem é você, o que realmente você pode fluir e pode ser a vir com você mesmo. Beijo na sua essência. Qualquer mais informação a gente está no site camilaconce.com ou então na página Camila Conce Viver e Agir no Agora.